Diante deste momento importante da vida política nacional, onde nós estamos aí às vésperas de votarmos amanhã no plenário o libelo acusatório que já foi apreciado na Comissão Especial do Impeachment, matéria que será amplamente discutida amanhã, eu quero dizer que na data de hoje eu vou me ater a um outro assunto, um assunto extremamente relevante não só para o setor da saúde, como para nós médicos, mas posso garantir que para todos nós brasileiros que tomamos conhecimento do que foi a trajetória de um homem que o seu nome sempre foi sinônimo de cirurgia plástica, Ivo Pitangui, que veio a falecer no último sábado. E com isto, sem dúvida alguma, posso afirmar que a cirurgia plástica está de luto e atingindo não só as fronteiras brasileiras, mas também internacionalmente pela credibilidade daquele homem. Cirurgia plástica, antes de Ivo Pitangui, era sinônimo de uma elite, de algumas pessoas que tinham acesso a um tratamento diferenciado. As pessoas que nasciam com deformidades graves ou eram vítimas de acidentes ou de mutilações, normalmente eram atendidas em qualquer posto de saúde, sem a menor preocupação com a estética daquele paciente que ali chegava, aquele acidentado, e aquilo era olhado como secundário. E o Pitangui, eu tive a oportunidade de conviver com ele, já que a minha formação foi na área ortopédica, e naquela época ele foi o chefe do serviço da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Santa Casa de Misericórdia. E lá ele montou, indiscutivelmente, uma das enfermarias que passou a ser referência não só no país, mas no mundo. Este homem, ele produziu muito mais do que técnicas cirúrgicas. Ivo Pitangui, ele soube mostrar a essência, a doutrina da cirurgia plástica. Ele, com aquela elegância culta, aquela maneira de ensinar, ele soube mostrar que não era apenas o ato de operar o paciente, mas sim conhecer e entender muitas vezes o drama que aquela pessoa estava vivendo, valorizar o que ele identificava como mais grave, que o constrangia, que o limitava muitas vezes de participar do dia a dia, de conviver com as pessoas e de se retrair. Era esse o Ivo Pitangui, esse homem que sentava à cabeceira do leito de um paciente na Santa Casa do Rio de Janeiro e ali conversava, ouvia, ponderava e, a partir dali, com a inspiração que Deus lhe deu, ele elaborava técnicas que foram utilizadas por cirurgiões plásticos do mundo todo. A enfermaria de Ivo Pitangui na Santa Casa era uma enfermaria disputada não só pelos médicos à época residentes, que queriam ter indiscutivelmente aquele rótulo de que foram formados e preparados pela Escola Pitangui, mas também de várias escolas renomadas que vinham residentes da Europa, Estados Unidos, da Ásia, para aqui aprender com aquele homem que era extremamente educado, sincero, exigente no cumprimento do conhecimento científico daquele colega que estava ali fazendo o curso, exigia uma visão mais ampla do médico, exigia um conhecimento e uma cultura geral,
exigia dele a maneira de ter habilidade de como se dirigir a uma pessoa. Enfim, Ivo Pitangui construiu uma escola de cirurgia que deu aos cidadãos mais simples, aquelas pessoas mais humildes, a oportunidade de chegar à Santa Casa do Rio de Janeiro e ser operado por aquele que sempre foi uma referência da cirurgia plástica. Ou seja, no Brasil, à época, nós não falávamos cirurgia plástica, nós falávamos Pitangui. Ele significava aquilo que todos desejavam quando tinham alguma lesão ou alguma deformidade, ter ali a oportunidade de ser tratado por ele. Convivi com o Ivo Pitangui, até porque meu professor, Nova Monteiro, foi chefe do serviço também na Universidade Federal do Rio de Janeiro, era amigo da mesma geração e que conviveram intimamente ali, cada um dentro do seu serviço médico. E tive a oportunidade de vê-lo operar, de ver ali a sua habilidade cirúrgica, a sua humildade e, ao mesmo tempo, a sua capacidade de decidir. Este homem, infelizmente, nos deixou. No último sábado veio a falecer e vejam vocês, há 2 semanas atrás eu recebia um título, uma menção, uma honraria do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, em que pude ter ali a oportunidade de receber o título de uma das entidades que, sem dúvida alguma, reverenciam os grandes nomes da cirurgia brasileira. E nesse dia, ele fez questão de me telefonar, há exatamente 2 semanas atrás. Depois eu vi em cadeira de rodas, levantando e caminhando com a tocha dos Jogos Olímpicos. É um homem que mostrou toda a sua capacidade e, com isto, mostra a escola, faz uma escola. São centenas e milhares de cirurgiões plásticos hoje no Brasil que seguem a doutrina Ivo Pitangui. Eu quero neste momento aqui, render minhas homenagens a este homem e, ao mesmo tempo, a todos os seus familiares, que também são seguidores da sua técnica cirúrgica, seu neto, Antônio Paulo. Ao me dirigir a Antônio Paulo, eu quero render homenagens a toda a família e dizer que o Brasil hoje tem conhecimento que, na área da saúde, o nosso Ivo Pitangui trouxe para o mundo técnicas, doutrina e a essência da boa medicina. Isto é que nós esperamos de todos que tenham o compromisso e o juramento para poder exercer e exercitar a medicina no país. É um exemplo a ser seguido. Aqui, na tribuna do Senado Federal, rendo minhas homenagens, parabenizo este homem que honrou o Brasil e que, indiscutivelmente, fez por milhares de pessoas aquilo que, sem dúvida alguma, ninguém poderá substituí-lo, que foi recuperar a sua autoestima, a sua dignidade e poder voltar ao seu dia a dia de trabalho. Muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo que me concede. Encerro as minhas palavras agradecendo... Vossa Excelência, antes de encerrar, me permite uma parte? Pois não, senadora Rose. Senador Caiado, veja, Vossa Excelência, como é a vida, as circunstâncias que a envolvem. Esse homem tão fantástico, esse profissional reconhecido mundialmente, que tantos alunos aperfeiçoou ou induziu, estimulou para seguir a sua profissão com essa dedicação exclusiva na questão da cirurgia plástica. Esse ser humano, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, esse ser humano de grande qualidade, ao final da sua vida, de uma forma surpreendente, levanta um símbolo que, num momento, historicamente,
afeta o coração de todos, né? Não tem um brasileiro hoje que não acompanha as Olimpíadas, que não torce por ela, que não quer estar perto do evento ou saber dele. Então, ele de repente está com aquele símbolo na mão, que é mais ou menos o símbolo, para mim, sou emblematicamente capaz de se encontrar num momento desse, um dia antes da sua morte, o símbolo da alegria dos brasileiros em suas mãos. Eu o conheci também como um ambientalista, né? Tive a oportunidade de visitar o projeto dele naquelas fazendas marinhas, estimulando a criação de ostras, não sei se é coquille Saint-Jacques, uma coisa assim. E tive a oportunidade de conversar com ele também, né? E eu vi que ali umas coisas que são importantes para que o ser humano possa abrilhantar tanto a vida dessa nação e fora dela. É ter, junto do profissional, do médico dedicado, o ser humano de qualidade, sensível, capaz de largar tudo, arregimentar a sua força profissional e ir para dentro de um conflito, de um acidente e se colocar à disposição. Encontrei pessoas inúmeras, inclusive do meu estado, que foram operadas por ele ali como se fosse, por exemplo, uma Sofia Loren. Recebeu o mesmo tratamento, a mesma distinção, e assim é que faz a diferença. Não tem tantos Ivos Pitanguis no Brasil, mas devem ter espalhado por alguns lugares pessoas com essa condição. Quando Vossa Excelência sobe à tribuna e faz essa homenagem, eu quero dizer que eu me sinto assim, enquadrada no sentimento, embora não seja da área médica, de poder dizer, perdemos. A vida é isso, você perde e ganha, mas quando a morte leva um desses homens, ou uma mulher, seja quem for, com tantas qualidades, nós não podemos dizer que hoje nós estamos um pouquinho mais pobres. Mas ele foi capaz de, antes de ir, erguer a tocha olímpica e o Brasil vê-lo mais uma vez, com o tamanho, com a galhardia, com a coragem, com o brilhantismo, com o simbolismo que ele deixa para todos nós como exemplo de cidadão brasileiro. Eu agradeço a Vossa Excelência. Eu que agradeço a parte de Vossa Excelência e faço questão de incluí-lo também no meu pronunciamento para que seja parte da homenagem que presto ao grande cirurgião Ivo Pitangui. Muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo que me concede. Muito agradecido.